Namastê. Bom dia, gente. Tudo bem? Antes de mais nada, muito obrigado pela possibilidade de participar do congresso aí com vocês. Obrigado, Otávio. Venho acompanhando o seu trabalho desde das edições anteriores e é muito importante essa questão de pesquisar a ciência por detrás do yoga. Meu nome é Maurício Salem, sou professor de yoga há 24 anos. Sou discípulo da professora Leia Mello, que foi discípula do professor Caio Miranda, um dos fundadores do yoga no Brasil, um dos precursores do yoga urbano no Brasil. Depois eu tive outros professores com quem eu tive muito prazer de estudar e trocar informação. Minha jornada dentro do yoga ela tem uma peculiaridade, porque há mais ou menos 24 anos eu trabalho dentro da área escolar. Então, em paralelo a isso, sempre dei aula para adultos. E foi uma construção de uma pesquisa. Essa minha primeira etapa, dando aulas, eu fui muito para o ensino médio, que comporta aqui com os adolescentes de 15, 16, 17, 18 anos, fazendo os preparatórios do vestibular. Então, as minhas práticas eram práticas de adultos, em que eu adaptava para o ensino médio. Eu repeti a realidade que eu aprendi com os meus professores, mas com o tempo eu comecei a me questionar quais os protocolos que eu devo adotar para que as minhas aulas com esses adolescentes tenham um melhor rendimento. E a partir daí a minha pesquisa começou. Com o tempo eu fui fazendo continuei com o ensino médio, mas eu fui pegando outras faixas. Peguei o Fundamental 2, que é exatamente a pré-adolescência, comportando os alunos de 9 a 15. Depois eu fui para o Fundamental 1, comportando aqueles alunos de 6 a 9. E, por fim, chegando na educação infantil. Cada etapa foi um desafio. Por quê? A minha pergunta central continuava a mesma. Eu continuava sendo professor de adulto, junto com o meu trabalho com a educação infantil. 1. Por que a prática funciona? 2. Quais são os pontos principais da prática do yoga? 3. Como eu posso construir do corpo denso ao corpo sutil essa percepção do praticante? Levei alguns anos para poder formular essas perguntas. Quando eu consegui ir 2 décadas para poder chegar a uma conclusão. Aqui no Brasil, o yoga ele avança muito forte dentro das escolas particulares. O campo público agora começa a voltar os seus olhos para a meditação e para a prática do yoga. A falta de parâmetros que nós temos, ela é grande também, porque as pesquisas até então existentes eram pesquisas empíricas. O que é uma pesquisa empírica? O mestre me ensinou desse jeito, eu vou repetir, vai dar certo com algumas crianças, com alguns adolescentes, com outros não. Por que eu tenho que fazer uma quantidade gigantesca de asanas? Por que eu tenho que fazer o relaxamento nesse protocolo? Então, esses questionamentos todos foram o meu pontapé inicial. Por 10 anos eu dei uma prática normal, né, adaptando alguns elementos para ensino médio. Reparava que haviam bons resultados, mas que poderiam ser melhores. Quando eu fui chamado para começar a trabalhar com formação de adulto, né, a partir dos meus professores, eu entrei num outro universo, um universo de pesquisa. Eu já tinha isso da minha área acadêmica e resolvi aplicar dentro do yoga. O meu primeiro núcleo de pesquisa era um núcleo de pesquisa chamado A Ciência do Yoga. E nós tínhamos algumas perguntas chaves. Essa primeira pergunta é: por que a prática do yoga funciona? Quais são seus pontos chaves? Como conduzir a aula para que possamos acessar esses pontos chaves?
e a nossa pesquisa durou um tempo. Junto com ela, nos deparamos com alguns conceitos. O conceito das rotas ou trilhos miofaciais, de Thomas Mears, inteligência emocional, de Stanley Keleman, entre outros. A sorte de nosso professor de anatomia e neuroanatomia ser um neurocirurgião muito bom aqui no Rio de Janeiro, chamado Vanderlei de Pinto Guerra, e ele ter dado várias noções para a gente, isso ainda na década de 90, tá? 90 para cá é quase da Idade Média para a Idade Moderna em termos de neuro, tá? Muitas coisas foram descobertas. Mas uma coisa ficou muito clara para a gente. A gente tinha que dar um embasamento científico para eu poder criar um diálogo com o campo acadêmico. Sem esse embasamento científico, eu não teria diálogo com esse campo acadêmico e o yoga continuaria sendo um mundo de achismos. Ou seja, o asana tal é bom para o chakra tal, mas sem uma correlação específica. Dentro das pesquisas de Mears, nós percebemos o quê? As rotas miofaciais ou os sistemas de fáscias que encapsulam os músculos, eles são o que nós temos de mais próximo às nadis, descritas em alguns shastras e definidas como essa anatomia esotérica do yoga. Partindo desse princípio, nós começamos a perceber que para estimular essa percepção da estrutura das fáscias, que mexe com a visão do corpo sobre o esquema corporal, era necessário alguns princípios. O primeiro princípio, tonificação e relaxação desse músculo. Ou seja, é necessário os asanas com contrações. Essas contrações não podem gerar fadiga e elas têm que ser trabalhadas juntos com oxigenação, para que essa propriocepção, ou seja, a percepção dessa estrutura, seja levada ao máximo. Então, a parte que nós chamamos de asana, dentro do núcleo a ciência do yoga, nós chamamos de sensibilização corporal. Sensibilização corporal vem a ser ativação do tônus muscular, oxigenação de todo o sistema, o trabalho dos asanas e vinyasanas, colocando o corpo em formas diferentes, que vão permitir varreduras do cérebro por essa rota miofacial em ângulos diferentes, e a posterior relaxação. A relaxação vai fazer com que o cérebro entenda todo o princípio ativado nesses sistemas miofaciais. Então, a parte dos asanas, a gente consegue, com esse alinhave científico, entender o quê? Que o asana não é uma coisa mágica. O trabalho corporal é o mesmo trabalho corporal existente em qualquer prática física. A diferença no yoga é que nós não entramos com a questão da performance ou excesso de fadiga, porque o excesso de fadiga nubla a propriocepção. Nubla, ou seja, ela ofusca essa questão de entender o seu corpo como ele é. Daí nós temos o seguinte: aonde a nossa memória emotiva está fixada? Nas estruturas duras do nosso corpo, nos nossos ossos, ou nos nossos grupamentos musculares? Nos nossos grupamentos musculares, porque são essas associações de contração que vão ativar o mecanismo de luta e fuga. Então, você vai ter uma situação ou de lutar diante de uma determinada situação ou fugir diante de uma determinada situação, de acordo com todas aquelas memórias musculares e de contrações associadas que estão no seu corpo. O asana, ele vai ajudar ao corpo a reorganizar a noção do esquema corporal e, a partir dessa forma, na hora da relaxação, todas essas memórias virem à tona. Então, a partir daí, tudo se esclarece. Primeiro, asana não é mágico. Segundo, fazer o asana. Como fazer o asana é mais importante do que o asana bonitinho, específico que existe na foto. Isso foi um ponto de ruptura. E a partir desse ponto de ruptura, a minha linha de trabalho é chamada de yoga educativo. Ela muda os parâmetros.
Porque a partir daí a gente não está mais preocupado com aquela estruturazinha clássica. O asana tal, depois o asana tal, o asana tal. O asana tal tem que ser feito com essa qualidade de contração muscular, seguida ou de uma relaxação ou não. Oxigenação constante. Eu não posso perder esse efeito de oxigenação constante. Então isso muda os nossos parâmetros. Eu não posso estar fazendo uma aula de yoga dentro de uma sala fechada, sem ventilação, só para aquecer o corpo. Você pode aquecer, sim, mas a ventilação tem que ser constante. Porque essa ventilação sendo constante, eu estou garantindo a esse músculo que está desenvolvendo essa propriocepção, essa fáscia que está em trabalho, oxigênio. Sem oxigênio, nada vai estar acontecendo. A segunda coisa, a prática ela pode ser muito longa, depende do praticante. Isso significa que cada fase motora tem uma estrutura específica. Eu não posso dar uma exigência muito grande para as crianças para elas no relaxamento simplesmente descansarem de cansaço. Você não está agindo de uma forma coerente. Então a prática ela tem que permitir que você estruture o seu corpo e você estruture a respiração do seu exercício de concentração. Ou seja, a minha prática de asana vai me conduzir ao quê? A uma prática para que a pessoa possa fazer uma prática de pranayama com tônus organizado, foco e centro, ou que vai relaxar o corpo para uma prática de restauro. Então, esses dois caminhos têm que ser muito claros, porque se eles não são claros, você leva o praticante a uma confusão mental. E muitos professores de yoga, por não entender o conceito, acabam levando o praticante a um estado de relaxamento, no qual ele sai sem clareza e foco. Um dos dharanas do yoga, um dos objetivos, é exatamente construir esse foco. O yogi ele tem uma visão clara acerca do mundo que o cerca. Portanto, a prática do asana ela tem que levar a gente intrinsecamente a duas situações. Ou eu vou ter uma prática do pranayama em mauna, em silêncio, seguida de uma prática meditativa para a observação do campo interno, ou eu vou fazendo uma prática de características de relaxação. Ou seja, a minha etapa final dos asanas, eu vou soltando o tônus muscular para quê? Para que o indivíduo possa descansar. A partir dessa visão, é mais claro de nós estruturarmos as práticas. Claro, eu estou tentando, gente, passar para vocês vivência de 24 anos em alguns minutos. Tem uma série de detalhes que eu estou omitindo aqui. Eu peço desculpas por conta disso, tá? Porém, entendendo, uma vez que a gente conseguiu criar uma linha de por que cientificamente essa conjunção de asanas, vinyasas, educativos respiratórios, pranayamas, relaxação, técnicas de relaxamento ou com visualização criativa e meditação guiada, quando elas funcionam, quando nós conseguimos entender isso, tudo fica mais fácil, porque nós temos parâmetros e com parâmetros podemos definir protocolos.